Pessoal, mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, obrigado pela presença, obrigado por estarem conosco nessa noite. Nosso objetivo é ajudar você a cada vez mais ter resultados, a prosperar, a se libertar de tudo aquilo que te atrapalha e a ter uma alta performance. Então, nessa noite, eu quero falar de um tema muito importante, que é o seguinte: como ter alta performance mesmo numa situação de piloto automático. Porque, como nós falamos algumas vezes já, o nosso cérebro... Boa noite, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença, né? Mais uma vez, peço que vocês também compartilhem essa live, porque muitas pessoas precisam de ajuda para se libertar dos seus cárceres e dessa forma vocês nos ajudam a cumprir a nossa missão, ok? Muito obrigado mais uma vez. Então, voltando ao ponto aqui, é interessante o que nós vamos falar hoje, porque nós vamos entender mais uma vez, tudo está atrelado, toda a nossa performance, todas as nossas compreensões da realidade, todos os nossos recursos que acessamos, tudo está diretamente ligado a como o nosso cérebro funciona, a como o nosso cérebro interpreta a realidade, a como nós damos significado ao mundo à nossa volta. E é interessante pelo seguinte fato. Por quê? Porque nós, tendo em vista esse mecanismo, que eu sempre volto a dizer, é importante em diversas matérias, em diversos tópicos que nós vamos abordar, a compreensão desses mecanismos do cérebro é realmente muito importante. Obrigado mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Então, mais uma vez, quando nós falamos em performance, o nosso cérebro, como nós acabamos de falar em outras lives, ele tem esses mecanismos. Um deles, que é esse que nos interessa muito, mais uma vez, mesmo dentro do assunto de performance, que é a questão dele buscar sempre otimizar para você os teus recursos, otimizar os gastos com oxigênio, com glicose, com outras, né? O que ele quer? Fazer você sobreviver e poupar energia. Essa é a principal função do teu cérebro. Então, tendo em vista essas características do cérebro, o que isso tem a ver com o tópico de hoje? Nós termos performance mesmo no piloto automático. Bom, voltando um pouco então, a nossa tendência cerebral, porque o cérebro está sempre buscando fazer com que nós poupemos energia, é que nós andemos no piloto automático. É uma tendência. Por exemplo, um adulto, em média, ele tem de 40 a 60 mil pensamentos por dia. Isso abaixo da linha do consciente. Porque para pensar o seguinte, quem lembra daquele filme muito engraçado do Jim Carrey, né? O Todo-Poderoso? Quem lembra aquele filme muito engraçado, Jim Carrey, o Todo-Poderoso? Lembra? Quando, de repente, todo mundo começou a orar para ele e ele quase enlouqueceu ouvindo as vozes de todo mundo ao mesmo tempo. Vocês lembram dessa brincadeira? Lembram daquele filme? Um filme muito engraçado. Ah, sim, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo compartilhamento. Então, vocês lembram? Quem lembra daquele filme do Jim Carrey, o Todo-Poderoso? E as pessoas começaram a orar para ele, ele começou a ouvir as vozes de todo mundo e quase enlouqueceu. Lembram disso? Imaginem o seguinte, o nosso cérebro tem de 40 a 60 mil pensamentos por dia. Imagina se todos esses pensamentos viessem ao nosso consciente, viessem à nossa mente, essas construções. Imagina se isso acontecesse. Então, para a nossa proteção, a maioria desses pensamentos, eles não vêm no nosso consciente. Imagina se você fosse ligar o carro de manhã e cada vez que você ligasse, ó, liga a chave, engata a primeira, olha agora, olha para a direita, olha para a esquerda, cada vez que você movimentasse o teu corpo, os olhos, falasse com você, todos os pensamentos que viessem à sua mente, né, viessem ao teu consciente. Imagina se isso acontecesse. Eu vou dizer a você que você provavelmente enlouqueceria, esgotaria a sua mente, entendeu? E você ia ficar bem quietinho, assim, sem se movimentar, para ver se não pensa em nada, o que também não ia acontecer, tá? Porque o cérebro humano, ele tem alguns fenômenos que, mesmo que você não queira pensar em nada, ele automaticamente tem um fluxo de informações que é automático dentro desse processo, dentro do teu cérebro. O Dr. Augusto Cury até chama esse fenômeno de alto fluxo, entendeu? Então não existe dentro da mente humana não pensar. Agora, qual é a maravilha do cérebro? Como ele é otimizado, ele tem alguns benefícios muito interessantes. Então, por exemplo, quando você aprende alguma coisa, olha, quer ver? Lembra quando você aprendeu a dirigir? Lembra quando você aprendeu a dirigir? Olha, era difícil, né? Ah, engata a primeira, engata a segunda, e se concentra, e pá, e tinha que pensar em tudo que estava fazendo, até pegar o jeito. Hoje, você entra no seu carro e vem parar em casa e não tem a menor ideia de como é que você chegou em casa.
porque você estava pensando em outra coisa, estava conversando com alguém, estava né, fazendo qualquer coisa e não prestou atenção nas marchas que você engatou, onde você dobrou, o que você fez. Então, essa é uma maravilha, é algo bom. O cérebro ajudando você a poupar energia, a otimizar as suas conexões, os teus aprendizados, é maravilhoso. Ou seja, o cérebro, ele, quando você aprende alguma coisa e você repete, por repetição, aquilo vai se estabelecendo de tal forma que vai se aprimorando. E aquilo passa a fazer parte de você. E o ponto mais interessante de todos aqui é que depois você faz aquilo sem raciocinar, você faz aquilo no automático. Então, isso é ruim? Não, é maravilhoso. O teu cérebro é otimizado, o teu cérebro te ajuda a poupar energia, o teu cérebro possui plasticidade neural, o teu cérebro evita aprender 2 vezes a mesma coisa, né? Ou seja, quando você aprende uma coisa, quando ele percebe que a informação é repetida, ele tem um mecanismo chamado omissão. Então, aquilo passa porque já tem aquela informação. Então, o cérebro é extraordinário, é maravilhoso e ele é extremamente otimizado e ajuda você nas tarefas do dia, fazendo que tudo aquilo que você foca ou mais conecta, ou tudo aquilo que você faz, cada vez mais vá adquirindo mais refinamento, elegância, maestria. Então, o cérebro é extraordinário, entendeu? Muito bom, certo? Entretanto, esse mesmo mecanismo que tem esse objetivo de fazer você... quer ver? Só para vocês entenderem. Quando você pensa em uma tarefa que você realizava antigamente que hoje você não precisa realizar mais, ou se você dirigiu o carro e ficou uns 6 meses, 1 ano sem carro, você percebe que demora um tempo até você pegar de novo todas aquelas conexões, aquelas memórias, aquele conhecimento teórico e prático, aquele know-how, desculpa, acerca de como dirigir um carro. Concorda comigo? Então, você tem todo um processo que você vai refinando, né, para poder novamente lembrar daquelas conexões e novamente ter elegância, maestria, um processo cada vez mais polido. Então, maravilhoso, certo? Maravilhoso. Essa plasticidade neural faz com que nós aprendamos. Aquela frase de Alvin Toffler, que eu cito sempre, que no futuro, digamos, o analfabeto do futuro não será aquele que não aprende, mas aquele que não desaprende, ou seja, que o analfabeto do futuro é aquele que não está preparado para desaprender, ou seja, no futuro, a partir de agora para frente, a mente terá que aprender, desaprender e voltar a aprender outra coisa, porque o mundo vai ter mudanças muito rápidas. Então, e o cérebro humano, ele é maravilhoso, ele tem total habilidade para apoiar você nesse processo e dar o que você precisa. Então, você tem o mecanismo necessário para isso, que é o teu cérebro, certo? Ok. Então, esse é o cérebro. O problema é que esse mesmo mecanismo que tem esse benefício maravilhoso, esse mesmo mecanismo ele tem digamos, tem um ônus, né? Tem alguma coisa que não é, tem o bônus e o ônus, certo? Então tem alguma coisa nesse mesmo mecanismo que quando você não entende esse mecanismo, ele vai te sabotar, ele vai acabar atrapalhando você. Então, por quê? Porque esse mesmo mecanismo que otimiza o teu cérebro e facilita a absorção, a compreensão e a maestria acerca de algo, o que ele quer? Fazendo você sempre poupar energia, ele sempre lhe vai, o teu cérebro, se você deixar que ele dirija você, ouçam, o cérebro de vocês, se vocês deixarem que ele dirija você, ele sempre vai levar você para a zona de conforto. Ele sempre vai levar você para o automático. Por quê? Porque ele está do teu lado, ele quer poupar a tua energia, entendeu? Sempre que nós pensarmos em crescer, nos desenvolver, prosperar, construir, sempre. Tem até um ditado interessante que falam aí nas academias, e não é só para academia, no pain, no gain, né? Ou seja, a vida é que nem buffet por quilo, né? Digamos assim, sem dor não há ganho, certo? Então, a vida é que nem buffet por quilo. Tudo aquilo que você quer, você tem que pagar. Bom, até aí, tudo que eu falei, você sabe, certo? Tudo que eu falei aqui, eu lembrei e mostrei uma outra ótica, falei sobre isso, que a vida é que nem buffet por quilo, tudo que você quer, você tem que pagar por isso. Até aí todo mundo sabe. Se eu quero alguma coisa, eu tenho que pagar o preço, eu tenho que me esforçar, eu tenho que focar, eu tenho que agir, eu tenho que construir um plano de ação. Se eu quero alguma coisa, eu tenho que fazer isso. Mas o tópico da live de hoje é como obter alta performance mesmo no automático. Bom, aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, mas já.
Pessoal, deixa eu falar duas coisas para vocês. Daqui a 20 minutos eu vou dar a senha do PDF, tá bom? Daqui a 20 minutos eu vou dar a senha do PDF. Mais uma vez, lembre-se de nos ajudar compartilhando essa live, que o nosso objetivo é libertar as pessoas também e salvar vidas, tá bom? Então, vamos lá. Mais uma vez, o ponto sobre esse assunto. Se o nosso cérebro, tudo que nós queremos, nós temos que pagar por isso, como ter alta performance mesmo no automático? Existe uma coisa muito interessante, é o seguinte, a estrutura determina a função. Por exemplo, você pega uma bola de futebol, certo? Você pega uma bola de futebol. Essa bola de futebol, eu quero colocar dentro de um aquário. Eu criei um aquário com um tema esportivo. Tem os peixinhos coloridos, e criei um tema esportivo, e eu quero pegar a bola e botar lá no fundo do aquário para decorar esse aquário. Um aquário grande, uma bola bonita. O problema é que você bota a bola, ela sobe. Bota a bola, ela sobe. Mas por quê? Porque aquela bola não é uma bola para estar debaixo d'água, a menos que você encha ela com outra coisa que não seja ar, entendeu? Outra coisa, você pega, olha, às vezes você pega alguma coisa e usa para uma função que não é aquela que foi projetada, aí você acaba estragando. Então, em síntese, a estrutura determina a função. Veja bem, para que você possa se tornar exponencial, você tem que pensar. Pensar, como nós falamos em outras lives, é fazer e responder perguntas. Existem alguns critérios para que você responda perguntas e resolva problemas, certo? Mais uma vez, a única competência nesse nosso tempo, a partir de agora, é a capacidade de resolver problemas. O restante é opcional, o restante é volátil, o restante é lifelong learning, educação continuada, o restante é on demand, né? Perguntaram para mim esses dias ali numa universidade, e eu disse, olha, a minha compreensão, o que eu entendo, tendo em vista a exponencialidade do mundo, é que o futuro é on demand, a educação é on demand, sabe? As universidades vão ter que rever radicalmente as suas grades curriculares, a maneira como elas estão entregando tecnologia e conteúdo, porque, primeiro, que a maior parte dessas informações, muitas vezes, não estão tão conectadas com a realidade. E, segundo, que nessa era de exponencialidade, quando você conclui o curso, simplesmente tudo aquilo já é obsoleto, porque tem uma tecnologia que substitui. Como é que as pessoas vão se manter atualizadas dessa forma se tem que passar 4, 5 anos para fazer um curso? Olha, pessoal, em 4, 5 anos, muita coisa muda. E muda rápido, entenderam? 4, 5 anos é muito tempo. Mas, voltando então. A estrutura determina a função. Como ter alta performance mesmo no automático? Para ter alta performance no automático, você precisa dirigir a sua mente em trilhos. Como assim? Dirigir a mente em trilhos. Como assim? É quando você... Olha só que interessante, sabe? A minha recomendação é que você nunca fique no automático, porque senão você não vê a vida passar, porque senão o resultado pode não ser o que você gostaria. É importante que você não fique no automático. Mas como ter alta performance mesmo no automático? Mesmo quando você não está plenamente consciente, plenamente focado, quando você não está realmente orientado e direcionado para soluções diárias dos problemas e objetivos. Simples, construa uma estrutura de alta performance e mesmo quando você não está plenamente focado, mesmo quando você não está com a tua plena atenção, automaticamente a tua mente ela está em alta performance. Por quê? Porque você, digamos assim, ó, é uma coisa interessante. A estrutura determina a função. Quando nós falamos disso, nós falamos de condicionamento. Nós estamos falando aqui de condicionamento. Então, nossa mente, tudo como ela tem essa característica extraordinária de plasticidade neural, quando você cria uma estrutura para ela, quando você cria todos os hábitos diários, os hábitos para a performance, quando você estabelece os trilhos, o foco e a tua rotina do dia, mesmo que você fique, né, não tão focado, automaticamente você já tem alta performance. Então, a grande sacada é você fazer exatamente isso. Você ter uma estrutura, ter trilhos, construir esses trilhos. Dá um pouquinho de trabalho no início, sabe? Dá um pouquinho de trabalho no início, mas quando você constrói, automaticamente a sua mente ela vai dar aquilo que você precisa e mesmo que você não esteja plenamente consciente, você não perde a rota, você continua em evolução. Então, é essa formação de uma rotina. E como é que você estabelece essa rotina de forma consistente? Primeiro,
Mais uma vez, tem alguns pontos que acabam se conectando com outras lives que nós falamos, certo? Existem muitos pontos que sempre se conectam, sempre se entrelaçam. Então, por exemplo, como estabelecer uma rotina de alta performance, mesmo que eu não esteja tão consciente, esteja no automático, né? O primeiro ponto é o seguinte: o primeiro ponto é construir toda uma rota em direção ao resultado que você quer na vida pessoal e na vida profissional, e ter lá a sua rotina diária para atingir esses objetivos. Olha, tem uma frase bem interessante que diz assim, agora não me lembro de quem foi que falou essa frase, eu tenho até essa frase, mas eu esqueci o autor, que diz assim: os campeões no ringue, eles não é lá que eles se tornam campeões no ringue. A gente pensa, olha só, é lá no ringue que ele se tornou um campeão. Não é no ringue. Não é no ringue que ele se tornou um campeão. Ele se tornou um campeão na preparação, entendeu? Então, a grande sacada para que você tenha alta performance, e deixando claro que a alta performance é um desempenho muito acima da média, mesmo que você não esteja plenamente consciente, esteja no automático, é construindo toda essa estrutura. Uma vez que você constrói a estrutura, ela determina os resultados, independente de você estar ou não consciente. Então, quando você sabe quem é, o que faz sentido para você, qual a tua missão e propósito, quais os conhecimentos e recursos que você precisa, quando você, claro, quer saber se estar focado e consciente e não andar no automático vai ter um resultado melhor? Sim, vai ter um resultado melhor. Mas é possível ter uma alta performance, né? Talvez não uma exponencialidade, porque daí nós não pegamos uma linha reta, mas é possível sim. E uma exponencialidade ela tem uma relação direta com o empilhamento de novas tecnologias, novos aprendizados, com perguntas com foco em solução, crescimento exponencial, desenvolvimento exponencial, tá? Mas é possível sim ter alta performance com um trilho, com uma estrutura que te dá automaticamente, mesmo no automático, esse resultado. E para isso você precisa disso, saber exatamente, por exemplo, como é que nós estabelecemos essa estrutura? De maneira positiva. É um negócio interessante, né? As pessoas têm mania de dizer assim, eu quero isso, eu não quero mais aquilo, eu não... Como nós falamos, o cérebro não sabe a diferença para o sim ou não. Então, para que você estabeleça alguma coisa que faça sentido para você, tem que sempre ser expresso no positivo, certo? Ou seja, não é o que eu não quero mais. Só para vocês entenderem, tem uma das pessoas ali que eu gosto de ver o trabalho dele, que é o Tony Robbins. Na década de 80, ele cobrava $3.000 para você sentar na frente dele. Na década de 80, hoje é $100.000. E quando as pessoas sentavam na frente dele e começavam a chorar, ele levantava e deixava as pessoas chorando sozinho, fechava a porta e voltava depois. Aí ele abria a porta e perguntava assim, e aí, passou o frenesi? Ou seja, qual é a questão em si? É que muitas vezes nós usamos emoções que nos atrapalham, certo? Nós falamos em outras lives sobre a gestão emocional, é teu aliado ou não, te atrapalha, certo? As suas emoções, elas te ajudam a você ir aonde você quer ou muitas vezes te impedem. Então, e daí o que ele fazia? Aí depois a pessoa, tá bom, Tony, eu vou me controlar, eu estou, por que você está aqui? Como é que eu posso te ajudar? Eu estou aqui porque eu não quero mais tal coisa, eu não quero mais tal coisa. E ele falava assim, olha, veja bem, eu não perguntei o que você não quer mais, eu perguntei o que você quer, ok? Então, sempre você precisa pensar de maneira positiva o que é que você quer. Outra coisa, olha só que interessante isso aqui, tá? Para que você tenha uma estrutura que te facilite. E olha, quando eu falo de estrutura, eu falo de muitas coisas. Eu falo até das suas construções cognitivas. Quer ver uma coisa? Pensa o seguinte, a pessoa diz assim, eu quero emagrecer. Vou fazer uma perguntinha para vocês aí. Como é que vocês se sentem ao pensar na palavra emagrecer? Eu quero perder peso. Vou falar um negócio para vocês. Pode ser os pneuzinhos que você detesta, mas o ser humano não nasceu para perder nada, entendeu? Quando você fala emagrecer, perder peso, dieta, tudo isso te dá sons, imagens e sensações que te atrapalham, que te negam permissão. A estrutura determina a função. Quando você vai construir qualquer tipo de estrutura, ela sempre tem que ser expressa de forma positiva. Ela sempre tem que ser construída de forma a gerar sons, imagens, sensações daquilo que você quer e não daquilo que você não quer. Quer ver uma coisa? Olha só. Agora, pensa no que eu vou falar. Perder peso, fazer dieta, reeducação alimentar, regime e exercício físico. Olha que maravilha. Maravilha, né? É uma coisa maravilhosa. Vamos de novo. Perder peso,
fazer dieta, fazer regime, reeducação alimentar e exercício físico. Olha que 5 coisas bênção para a sua saúde, né? Quem é que está motivado aí? Quem é que... Ah, legal! Ei, alguém não sabe o que é que tem que fazer para cuidar da saúde? Alguém de vocês assim, peraí, eu não tenho a menor ideia do que tem que fazer. Não, eu duvido que alguém aí não saiba o que é que tem que fazer para cuidar da saúde. Pô, mas se você sabe, por que você não faz, pô? Entendeu? Você não faz porque muitas vezes existem alguns mecanismos que você desconsidera do teu cérebro, entendeu? Claro, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Eu gosto muito dessa frase de Viktor Frankl, né? Mas você não faz porque tem alguns mecanismos que você não preza. Então, agora, entenderam o que eu falei. Agora, deixa eu falar um outro negócio. Vou falar a mesma coisa de um jeito que teu cérebro é sacrifício. Exatamente isso. Muito bem colocado, Georginete. Então, eu vou falar a mesma coisa de um jeito que teu cérebro vai trabalhar por você. Olha só. O que você acha de eu ajudar você a ir em direção à melhor pessoa que você pode ser, ir em direção a muito mais qualidade de vida e alta performance e saúde? O que você acha disso? Né? Ir em direção à sua forma ideal. Entendeu? É exatamente isso, Rui, exatamente isso. Então, se eu falo para você, ó, eu vou ajudar você a ir em direção à tua forma ideal, eu vou ajudar você a ir em direção à tua qualidade de vida, alta performance, entendeu? Eu vou te garantir que há muito mais comprometimento. As emoções, as sensações, tudo mais ali, as construções que eu trago na sua mente com isso, engajam você, te dão permissão, te dão muito mais a possibilidade de você sentir bem com isso, ao invés de eu falar aquelas palavras que, né, não te ajudam. Então, pessoal, é basicamente isso, tá? Específica. Ninguém consegue atingir objetivos que não consegue ter com clareza. Ah, eu quero. Quer o quê? Ah, eu quero... Né? Olha só, isso é a coisa mais engraçada do mundo. O que tem de pessoas, em função principalmente dessa tendência do cérebro de nos levar para o automático, que são completamente autômatos, né? Então, completamente autômatos. E aqui o autômato, você sabe, aquela pessoa que nem sabe por que faz porque tem que fazer, e se é o que tem que fazer, ela nem questiona nada, não questiona processo, porque está fazendo, nada, né? Negócio bem interessante. Aí, nós temos um outro tipo de pessoas do outro lado desse espectro, que é o sonhador inconsistente. Bem interessante também. O sonhador ou sonhadora inconsistente. Pergunta assim, onde é que você vai estar daqui a 5 anos? A pessoa fala assim, meu Deus, eu vou ter conquistado o mundo, eu vou ter feito isso, eu vou estar rica, eu vou estar próspero, vou conseguir tal coisa. Né? Parabéns, show de bola. Depois a gente calibra, né? Se houver possibilidade de calibrar isso no plano de ação. Aí, tá, vem cá, o que você está fazendo hoje para ir em direção a isso? Nada. Sabe quando que você vai chegar lá? Nunca. Entendeu? Então, essas são algumas armadilhas que nós acabamos criando. Uma expectativa extraordinária, aí não sabe por que não realiza. Por que não acontece? Por que não se realiza? Porque você não estabeleceu um único passo, um único plano de ação. Você não fez nada para que isso ocorresse, entendeu? Então, agora, se for analisar, maravilha, né? Maravilha, né? A pessoa sonhando coisas extraordinárias, mas a mente humana, mais uma vez, a nossa mente, ela, para o teu bem, para poupar energia, ela vai sempre te levar para a zona de conforto, ela vai sempre te levar para o automático. Tanto é que tem algumas frases aí que o pessoal fala muito, e para eles faz sentido, né? Faz muito sentido. E, na verdade, essa frase aí provavelmente veio do âmago lá, do sistema básico primário reptiliano, dizendo assim, ó, mais vale um na mão do que 2 voando, certo? Olha, aqui não tá bom, mas pelo menos você tá seguro, entendeu? Quer dizer, existe uma série de coisas que, no final das contas, elas só atrapalham você, elas só te colocam à margem das possibilidades. Então, para você ter uma exponencialidade, você tem que estar consciente, focado em solução de problemas, em superação de obstáculos, em ir na direção do inimaginável, mas principalmente usando a sua mente com recursos certos para construir o extraordinário. Mas é possível, mais uma vez, ter alta performance no automático. E como é que é possível? Quando você estabelece uma estrutura, quando você cria toda uma estrutura para que automaticamente, quando você, mesmo não estando dando toda a atenção necessária, você já tem uma rotina, você já tem hábitos, você já tem o foco, você já tem os princípios que fazem com que
automaticamente o teu cérebro te ajude a ir na direção que você quer ir. Então, a estrutura, mesmo que você não esteja com atenção plena, ela te leva para onde você quer. Ah, e uma coisa interessante, como nós falamos outras vezes, tá? Essa estrutura, ela se retroalimenta. Ela se retroalimenta. Lembra que nós falamos? Então, você tem uma estrutura. Essa estrutura, né, são as tuas crenças, são as tuas concepções da realidade, são os seus programas. Esses programas geram resultados que geram potencial para mais do mesmo. Então, eles se retroalimentam. Então, é interessante, porque em que direção que você está indo? Já parou para pensar? Ó, olha para os anos a que passou e agora onde você está. Em que direção você está indo? Porque se você não tem um plano de ação para saber em que direção você está indo, sabe qual é que é o único lugar que você pode olhar? Porque você não tem nada. Você não tem nada à sua frente. O único lugar que você pode olhar para ver onde você está é para trás. Entendeu? Porque na frente você não enxerga nada. Como é que você enxerga logo à frente? Você enxerga logo à frente a hora que você foca e constrói uma ação para ir na direção onde você quer ir. Entendeu o ponto, pessoal? Então, é extremamente importante que nós coloquemos a nossa mente nos trilhos para que possamos ter alta performance, mesmo quando nós andamos em diversos momentos no automático. Ok? Pessoal, por favor, façam perguntas, tirem as suas dúvidas. Se alguém quiser também participar ao vivo comigo, tirando alguma dúvida ou trazendo alguma situação, se eu puder ajudar de alguma forma, é um prazer. Eu estou aqui para ajudar. Então, pessoal. Ah, sim, Regiane. Eu estou assim, professor, saindo da automático, criando meus sonhos. Ótimo, ótimo. Então, Regiane, isso é maravilhoso, porque você vai se desenvolver a atualização de mapas, vai desenvolver a autoestima. Porque, olha, é interessante, o fato de nós andarmos passivos nos deixa sem autoestima, porque a gente percebe as pessoas avançando, construindo, evoluindo, prosperando, e a gente fica só como coadjuvante, entendeu? Obrigado, Regiane. Mais uma vez, parabéns aí pela tua iniciativa. Isso vai criar um eu saudável, isso vai te dar autoestima, isso vai abrir novas conexões. Eu já falei para vocês, né? E quero repetir. Quem lembra como é que se constrói inteligência? Olha, Rui, pode sim. Se o cérebro pode ser, o Rui perguntou, o cérebro pode ser uma arma carregada na mão de uma criança? Pode, pode. O cérebro, como eu falei, o cérebro ele não tem autogestão. Ele não tem recursos para se autodirigir. Quem dirige o cérebro é você, Rui. Se você permitir que teu cérebro te dirija, ele vai te, dependendo, né? Porque é tudo aleatório. Por exemplo, ó, respondendo a tua pergunta, se o cérebro pode ser uma arma na mão de uma criança. Rui, eu vou te fazer uma pergunta. Se uma criança, quer ver? A resposta é a mesma. Se uma criança pegar o seu carro, ligar e conseguir fazê-lo se movimentar, o que vai acontecer? Pode não acontecer nada, pode ser que ela vá num lugar e o carro pare logo ali à frente, ou pode ser que ela mate alguém ou se mate, ou não é. Entendeu? A resposta ao que você perguntou, Rui, é exatamente a mesma que se eu perguntar para você assim, o que acontece se você der um carro na mão de uma criança? Tudo depende de uma série de circunstâncias, mas é bem provável que a criança machuque alguém e se machuque. Ah, sim. Ok, sim. Renilton. Tá. Renilton, né? Então, o senhor pode dar um exemplo prático. Eu não entendi a tua pergunta. De alta performance no automático, é isso? É essa a pergunta? Porque falta um pedaço. Ou do automático. Pode repetir, por favor? Eu não entendi se você quer de alta performance no automático ou só do automático, porque ficou só alta no automático. É isso? Pode repetir, por favor, Renilton, para mim te responder? Fica à vontade, por favor, aí para mim. Ou tu queres que eu responda as duas coisas? Bom, eu vou entender que você falou aqui, Renilton. Isso, tá. Alta performance no automático, tá? Não, então, exatamente isso. Ó. Por exemplo, as pessoas elas andam completamente perdidas. Elas não têm a menor ideia de por que levantam de manhã, não têm a menor ideia, elas são espectadoras do mundo à sua volta. Elas são alta performance. Ah, ok, entendi. Então, olha só.
As pessoas, Renato, elas são espectadoras do mundo à sua volta. Elas ficam numa posição de espectador, olhando, elas ficam passivas. Normalmente, elas não têm propósito, elas não têm identidade, elas não constroem nada que faça sentido, elas não têm um papel de protagonista no mundo. Então, elas normalmente são passivas. Só que quando você é passivo, você não faz nada. Quando você é passivo, você fica simplesmente parado, certo? Quando você é passivo, você fica como espectador da realidade. Então, como é que se tem alta performance mesmo no automático? Quando você tem uma rota, quando você tem hábitos de alta performance que te levam, por exemplo, eu sei exatamente o que eu quero e quem eu sou, mesmo que eu não esteja dando atenção diária. Por exemplo, olha só, deixa eu dar um exemplo para você entender na prática. A pessoa quer ganhar uma maratona, por exemplo, entendeu? Ela quer ganhar uma maratona. Mesmo que ela não tenha todo um plano bem determinado por um coach esportivo, por um profissional para dar essa vitória a ela, e ela decida fazer por si só essa maratona e decida fazer por si só, o fato dela levantar de manhã e ir correr, e cada vez que vai passando os dias, aumentando o trajeto, mesmo que ele não esteja dando atenção plena, ele tem uma rotina que vai fazer com que ele cada vez mais se aproxime do objetivo, entendeu? É nessa linha que eu estou te dizendo. Então, por exemplo, não importa o que a pessoa queira, eu quero ser um excelente vendedor. Ele tem um plano de ação? Não tem. Talvez ele não tenha uma coisa bem estruturada, mas o fato de ele levantar, ir trabalhar como vendedor, dele estar lendo um livrinho, dele fazer um vídeo, estudar um videozinho, o fato dele, de repente, ter uma rotina de desenvolvimento, por mais que seja empírica, né? Por mais que seja empírica, está dando esses hábitos diários estão ajudando ele a melhorar o seu desempenho, a sua performance. Então, como ter alta performance mesmo no automático? Quando você sabe quem você é, onde que você quer chegar, e tem um plano de ação e se compromete com ele, mesmo que você não dê plena atenção, mesmo que você não esteja ali pensando de forma a cada vez enxugar mais os passos e ser mais preciso para ir em direção aonde você quer, só seguindo uma rota, por mais que seja engessada, automaticamente você vai ter performance, provavelmente alta performance. Não é talvez uma performance exponencial, alguma coisa extraordinária, porque daí tem que estar a todo momento focando e melhorando processos e criando estratégias para que rapidamente consiga reduzir tempo e ser mais preciso e tudo mais. Tem que dar mais foco. Mas se ele criar uma estrutura e ele seguir essa estrutura como hábito diário, automaticamente esses hábitos vão levá-lo na direção desse objetivo. Muito melhor do que a maioria esmagadora das pessoas que fica completamente passiva, coadjuvante, de forma mística, né? É isso mesmo, Regiane, isso mesmo. Ó, se você tem um objetivo e acha que é impossível alcançar, você acorda e corre atrás dele, mesmo que vá tudo contra. Exatamente isso. Se nós analisarmos todos os homens e mulheres que mudaram a história do mundo, eles não tiveram mais facilidade que nós. Eu vou te falar uma coisa. Eu tenho uma amiga que é uma cliente minha que é multimilionária. E eu vou contar uma coisa. Ela hoje é multimilionária, mas eu vou falar uma coisa interessante. Essa cliente, ela foi presa indevidamente porque ela assinou de fiador num baita de um golpe e ela, se imagina você, um belo dia, porque você é uma pessoa legal e papapá, assinar um treco e amanhecer preso lá porque você foi fiador de um baita de um golpe lá contra o governo e não sei o quê, alguma coisa desse tipo. E daí quando você vê do nada, só porque você ajudou um amigo, você tá vendo só o quadrado e o cara se sumiu, entendeu? Só para vocês terem uma ideia. Entendeu? Então, e uma dívida multimilionária. Aí ela entrou em estafa. Ela estagnou, ela parou, ela travou, ela falou. Agora, sabe o que aconteceu? Olha que interessante. Ela decidiu que ela ia vencer, que ela ia sair dessa dívida, ela decidiu que ela ia dar um jeito de pagar, ela decidiu que ela saía da cadeia, que ela ia sair da cadeia, que ela ia vencer. Posso falar o que aconteceu com ela? Ela começou a pensar como solucionar aquele problema, só que esses processos cognitivos, esses mapas, essas sintaxes começaram a fazer parte dela e hoje ela é multimilionária. Ou seja, do negativo passou para o positivo e ela continuou em alta performance. Entendeu o negócio? Então, onde eu quero chegar com isso? A maioria esmagadora dos homens e mulheres que mudaram a história do mundo, alguns deles eram tidos como retardados. Então, para você ser muito bem sucedido, você não precisa ser o mais inteligente, o mais novo, o mais velho, não precisa mais nada. Precisa só foco e ação constante e não desistir nunca.
E é isso que o Sebrae mostra, é isso que todas as pesquisas mostram desses homens e mulheres. Às vezes eles experienciaram muito mais dificuldade que você, só que eles não desistiram enquanto não chegaram nos seus objetivos. E a verdade verdadeira é que eles criaram hábitos, olha só que interessante, isso que eu estou falando de performance. Eles criaram hábitos que, independente de qualquer situação, hoje é fácil para eles ganharem dinheiro. É que nem um cara que está na internet aí, que eu até assisto ele às vezes, e ele fala o seguinte, que uma pessoa senta na frente dele, ele já olha para a pessoa e já pensa assim, como é que eu vou ganhar dinheiro com ela? Ele está multimilionário, está ganhando de jato particular, tem dinheiro assim que tu não acredita. E ele olha para a pessoa e pensa, como é que eu vou ganhar dinheiro junto com ela? A pessoa senta na frente dele, a pessoa está falando qualquer coisa, ele está pensando nela, no produto, no mercado e como fazer dinheiro. Entendeu? Então, ou seja, a mente dele já está condicionada, já tem recursos, sintaxes, estratégias. A diferença entre uma pessoa de altíssima performance para uma que não tem, volto a dizer, nem sempre é só aquele negócio de estar ali, né? Às vezes é uma série de padrões, uma série de conhecimentos que ela adquiriu, que é tão natural para ela solucionar problemas, resolver, fazer as coisas andarem para frente, fazerem prosperar, que faz parte dela. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, Regiane. Olha só. Eu vou falar uma coisa para você, e para todos que estão aqui, e para todos que verão essa live depois. Ouçam isso, ouçam isso. Se você tem um objetivo, né, está comprometido, e para estar comprometido, ele precisa fazer sentido para você, para o teu propósito, para a tua missão, para quem você é, tá? Se você tem um objetivo e ele faz sentido para você, você assume responsabilidade com esse objetivo e coloca em um plano de ação e tem autonomia, ou seja, está debaixo da tua mão, não tem absolutamente nada que você não consiga realizar. Mas lembrando, precisa você ter autonomia. A pessoa diz assim, não, semana que vem eu quero ir para a Lua. Show de bola! Você tem nave? Você tem acordo com a NASA? Eles vão mandar alguém semana que vem? Eles deixam você entrar lá? Não. Pô, mas então não está debaixo da tua mão esse objetivo, entendeu? Não existe nada que você não possa realizar, mas você tem que ter autonomia, tem que estar debaixo da sua mão para que você... Esse é um erro que eu cometia. Olha só que interessante. Tá, deixa eu ver o que mais é. Eu estou bem assim, mesmo que tudo mostre que eu não vou conseguir... Não, e é verdade, Regiane, é exatamente isso. Você vai conseguir. Sempre você vai conseguir. Você pode mais. Mas lembrando desse princípio, tá? Você precisa focar, para você não se descomprometer no meio do processo, para de repente você não aceitar não como resposta, tem que fazer sentido para você. A resiliência, como nós falamos em outra live, ela tem uma relação direta com fazer sentido o que você está fazendo, certo? Porque senão daqui a pouco, nas primeiras objeções, você desiste. Mas por que você desiste nas primeiras objeções? Porque, afinal de contas, nem era tudo aquilo para mim, aquilo, entendeu? Então, não pode ser assim. Tem que fazer total sentido para você ter autonomia sobre isso, né? E estar comprometido, focar e agir. Não tem nada que você não possa realizar se você cumprir esses 4 requisitos. Vamos de novo? Não tem nada que você não possa realizar se você cumprir esses 4 requisitos. Pessoal, deixa eu dar a senha do PDF para vocês, tá? A senha do PDF é performance. Performance, ok? Senha do PDF, performance. Tá bom? Bom, deixa eu falar outra coisa aqui, então. O que vai se falar, Tia Regiane? Estou deixando amigos, cervejas, ficando conhecimento. Não, excelente, tá? Agora, um ponto importante. Deixa eu só falar 2 coisas agora, bem importantes para ajudar vocês. A primeira coisa é o seguinte. Estou deixando tudo em prol do conhecimento. Não, excelente, mas você precisa de momentos básicos também, tá? Isso é importante, senão você não vê a vida passando. Segundo ponto, claro, tem que haver equilíbrio, certo? Mas o ponto interessante é o seguinte, sabe onde é que eu cometia erros no passado? Um dos erros que eu cometia era deixar os meus objetivos da mão de outras pessoas. Então, o que acontecia? Né? Ah, tá. Eu passo depois lá, Regiane, eu acho que eu te passei antes, né? Eu preciso verificar se de cabeça eu não me lembro de todas, tá? De cabeça eu não lembro de todas, mas uma era Tetrad, depois a última era Mente, hoje é Performance. De cabeça agora não lembro de todas. Não sou só eu que faço isso, o Elias faz comigo, então de cabeça agora, se tiver algum que você não conseguiu abrir, me diz o dia, depois eu te falo qual é a senha, tá bom? Porque você esteve conosco aqui e realmente nós queremos aí que você tenha o melhor aproveitamento possível, bem como todos os outros aí, tá?
Ah, sim. É verdade, Rui. Bem colocado ali, Rui. Muitas pessoas terceirizam o trabalho duro a Deus. Olha, esse é um grande erro, porque, e olha, sabe qual é que é o negócio? Um negócio interessante é que vocês não estão falando só com alguém que também é um profissional da área de neurociência, de neuroestratégia e tudo mais. Eu, por um acaso, uma das minhas formações acadêmicas, eu também sou bacharel em teologia. Inclusive, vou sair daqui uns minutinhos daqui, vou levar uma mensagem em outro lugar lá, só para vocês terem uma ideia. Então, esse é um grande erro, sabe? Esse é um grande erro de muitas vezes colocar nas mãos de Deus coisas que são de nossa responsabilidade. Entenderam o ponto? Então, esse é um erro, porque eu quero que vocês entendam que Deus fez vocês idôneos. Deus quer que vocês... Quer ver uma coisa? Uma vez eu levei uma mensagem, quem ouviu a famosa mensagem do filho pródigo, tá? Uma vez eu levei uma mensagem sobre o filho pródigo, só que eu não falei do filho pródigo, eu falei do filho que ficou em casa. Deus colocou no meu coração de falar do filho que ficou em casa. E foi interessante, porque o filho que ficou em casa, né? Todo mundo conhece a mensagem do filho pródigo, não importa a sua fé, todo mundo sabe qual é. Mas ninguém fala do filho que ficou em casa. E o filho que ficou em casa, quando o pai recebeu aquele que havia se perdido de volta e deu um banquete e tudo mais, o filho que ficou em casa falou assim: pô, mas eu tô sempre aqui, tu não faz nada para mim, pô. Né? Aí sabe o que Deus falou? Sim, mas você está sempre comigo, tudo que eu tenho é teu, mais ou menos assim, ó. Pô, tu não pegou e não fez porque não quis, tu não armou uma festa junto comigo porque tu não quis, eu tô aqui, tudo é teu, entendeu? Então, a ideia de Deus é que nós, como idôneos, que nós assumamos a nossa posição. Então, esse negócio de delegar para ele, quando é bebezinho espiritual, né? Óbvio que papai dá, mas a ideia é que você seja idôneo, que tudo mais você tome pelo teu próprio esforço, né? É como diz, ele falou a Josué: esforça-te, tem bom ânimo e eu serei contigo. Então, esse é o ponto, pessoal. Nós não podemos colocar nas mãos de Deus a nossa responsabilidade. Daí fica lá com a boca aberta, orando, e não acontece nada, porque a responsabilidade é sua. Tá? Então, eu volto a dizer, eu sou bacharel em teologia para saber que isso não faz sentido. Pessoal, então, deixa eu falar mais uma coisa aqui para vocês. Ó. Eu estava falando antes e quero voltar. Já nos deu tudo. É interessante, Regiane. Ele é criador e nós somos co-criadores. Vamos de novo. Ele é criador. Nós somos o quê? Co-criadores. Então, ele é criador. Ele traz à existência as coisas do nada. Ele traz à existência aquilo que não existe do nada. Mas e depois que ele cria a matéria, nós somos os co-criadores. Entendeu? E se nós olharmos lá a história do Éden, é isso. Ele criou do nada, mas quem deu nome, quem fez a cocriação, arrumou o jardim e tudo mais, foi um ser humano. Então, esse é um ponto interessante. Então, para nós finalizarmos a live de hoje, é o seguinte. Eu estava falando antes que é um erro que eu sempre cometia, e eu quero que você que está aqui nessa noite não cometa esse erro, tá? Quando nós pensamos falando mais uma vez aqui dessa live de performance, mesmo no automático, que a verdade é que nós temos que realmente não andar no automático, mas se tu tiveres uma estrutura feita por hábitos que te garantem alta performance, mesmo quando você perde o foco, você terá alta performance. Mas qual é o ponto aqui em questão? Tá? Um erro que eu cometi no passado e quero que vocês não cometam é o seguinte. Simplesmente você, digamos, colocar a responsabilidade dos teus objetivos na mão de outro e não ter um plano B. Ou seja, eu tenho esse plano, mas se o prefeito assinar, se o presidente também lá deliberar favorável a isso, se aquele empresário fizer, daí funciona meu plano, se ele não fizer algo que eu estou esperando, aí você foi meu plano. Olha, pessoal, antes de você estabelecer qualquer objetivo na sua vida, quando eu falo de autonomia, você precisa que essa autonomia esteja 100% debaixo da sua mão. Não tem nada errado em contar com network, não tem nada errado em contar com outros apoios, parcerias. Olha, não tem nada errado contar com ajudas e network e, de repente, apoio de algumas outras instituições ou situações que te levem mais rapidamente onde você quer. O erro é você dizer, puxa, se ele não fizer a parte dele, meu projeto vai por água abaixo. Então, jamais estabeleça um plano de ação que você dependa de outra pessoa e não tenha um plano B caso aquela pessoa não faça algo. Caso o governo, caso uma instituição, caso não faça algo, você fica no estado sem recursos. Não, todos os nossos planos de ação, eles precisam ter o plano A, B ou C. Não tem nada errado em depender de um apoio de alguém em um projeto.
Agora, se falhar, você não pode falhar também. Você não pode dizer, não, eu tinha esse plano, aí, em função dele não fazer a parte dele, ou do governo ter mudado, de uma outra situação ter acontecido, eu não tenho mais o que fazer. Agora eu estou aí, frustrado, sem condição, né? Então, jamais tenha os seus planos de forma que você dependa de outros e não tenha um plano B para poder superar os obstáculos. Ou seja, posso sim contar com o apoio de alguma instituição, de um parceiro, de um network, de um lobby, né? de uma influência, mas eu não posso ficar refém disso, que se por acaso não der certo aquilo lá, eu tenho que ter meu plano B, o plano C e aí por diante. Entenderam o ponto, pessoal? Então, mais uma vez, para nós termos alta performance, mesmo no automático, é necessário que você construa todos os teus hábitos diários de tal forma que mesmo que você não esteja dando plena atenção, pleno foco, automaticamente os teus hábitos diários te garantem uma performance muito boa, quem sabe até alta, né? Agora, exponencialidade não. Exponencialidade você realmente precisa estar focando em resolver problemas, mindset ágil, em eliminar cada vez mais gaps, né? O que é um gap? A diferença entre o que eu tenho e o que eu quero de resultados. Ou seja, a exponencialidade que está cada vez mais em alta aí, que não é só alta performance, é exponencial, é um crescimento extraordinário e desenvolvimento extraordinário, ele tem a ver exatamente isso, com pensar, ele tem a ver com estar consciente, estar empilhando tecnologias, empilhando conhecimentos e construindo coisas novas, entendeu? Então, essa é a maravilha aí, mas é possível sim que você tenha uma boa performance, melhor do que a maioria esmagadora das pessoas que vivem numa vida completamente no automático, no coadjuvante, espectador da realidade, querendo coisas maravilhosas da vida, mas não tomando uma única atitude para construir nada. Ou então sonhando de forma inconsistente, sem também tomar atitudes práticas para realizar esses sonhos. Ok, pessoal? Ah, sim. Claro, Julião, obrigado pela pergunta. Como não perder o foco? Primeira coisa é isso, você precisa, com muita clareza, saber exatamente qual é esse foco que faz total sentido para quem você é. Então, quando você tem identidade como ponto de partida, clareza do que é que você quer e faz total sentido, primeiro, a jornada já é um prazer, ok? Ou seja, existe um erro, um equívoco de imaginar o seguinte: eu vou ser feliz quando eu atingir minha meta. Não, tá errado, entendeu? E vai te frustrar. E existe um fenômeno muito interessante chamado psicoadaptação. 2, 3 dias depois você foi a sensação da conquista, certo? Então, esse é um equívoco. Você precisa focar naquilo que faz total sentido para você. E quando você chega lá, novamente, planejamento, foco e ação constante. Então, o que muda? Muda os objetivos. A jornada já te dá prazer. Por quê? Porque você está liberando o teu potencial, você está cumprindo o teu propósito, está dentro da tua missão. Então, te dá prazer. Então, você não perde o foco daquilo que tem clareza, que faz sentido e que você sabe exatamente por que você levanta de manhã. Você não vai nunca se desmotivar com alguma coisa que cada dia te realiza mais, porque o sucesso, a qualidade de vida, a realização, ela não está só na hora que você tem na sua mão a conquista, mas ela precisa já, como diz John Maxwell, estar na jornada, entendeu? Na jornada, a jornada já precisa realizar você. E para que a jornada já realize você, para que você levante de manhã e ache que cada dia é uma diversão, é gostoso, você ganha dinheiro e prospera fazendo o que você gosta, você precisa realmente estar focado em alguma coisa que faça total sentido para você, que faça com que a tua missão seja contemplada, que libere o seu potencial e que gere propósito. Ok, pessoal? Tudo bem? Pessoal, então, nessa noite, obrigado, Julião, obrigado pela pergunta, excelente, tá? Muito obrigado pela presença sua, de todos aqui. Então, nessa noite, pessoal, eu vou me despedindo. Eu tenho um outro compromisso daqui a pouco, né? É verdade, Regiane. Água mole em pedra dura, tanto bate até que for, é verdade. Então, eu vou me despedindo nessa noite, agradeço pela presença de todos e amanhã, às 19 horas, estaremos de novo aqui para mais uma live falando sobre novos recursos aí para que você tenha resultados extraordinários, tá bem? Tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez por tudo aí. Até amanhã e uma ótima noite para vocês. Um abraço. Tchau, tchau.